Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Felipe. Bom, se você sempre sonhou em estudar química, tá no nono ano e vai prestar algum vestibulinho, tá estudando pro Enem, ou simplesmente tá indo mal na matéria, posso garantir que tu chegou no lugar certo. Essa é uma aula introdutória. Vamos abordar conceitos que são fundamentais. Futuramente vou estar gravando outros vídeos aprofundando mais cada assunto. Espero que quando acabar esse vídeo você tenha tido uma porcentagem a mais no domínio dessa matéria que eu considero maravilhosa. Nós vamos abordar 7 temas básicos e fundamentais. Peço que, se você, por um acaso, não entenda alguma coisa, procure pesquisar sobre, até que tenha um devido domínio nesse conteúdo. O fato de você ser autodidata é super importante nesse processo de aprendizado. Não pular conteúdo é fundamental. Costumo dizer que quando pulamos algum degrau, temos mais chance de cair. Eu acredito que se você chegou nesse vídeo é porque quer aprender, certo? Tá, Felipe. Primeiramente, o que estudamos na química? Bom, estudamos sobre a composição, a estrutura, as propriedades e as mudanças que ocorrem na matéria e também sua relação com a energia. Beleza, mas o que é a matéria? Simples, tudo. A matéria é tudo aquilo que é composto por átomos, tem massa, energia e ocupa lugar no espaço. Bom, é importante nessa introdução sabermos um pouco sobre a história dela. Claro, não vou aprofundar no assunto, isso é tema para um próximo vídeo. Nesse momento, vamos conhecer dois cientistas que tiveram papéis importantíssimos no desenvolvimento dessa matéria. Robert Boyle nasceu na Irlanda e é tido por muitos como iniciador da química moderna, já que, em meados do século XVII, ele executou experimentos planejados, estabelecendo através deles generalizações. Ele documentou em forma de livros muitas coisas importantes na química, coisas que não eram documentadas nessa época. Por muitos, Boyle é considerado o homem que deu início à química moderna. Mas não confunda, Boyle foi fundamental porque documentou as coisas. A química começou muito antes, na pré-história. Apesar dos méritos de Boyle, muitos consideram o francês Antoine Laurent Lavoisier, que viveu no século XVIII, o pai da química, especialmente devido ao seu trabalho sobre o conceito de conservação de massa, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, sendo este considerado o marco do estabelecimento da química moderna, ocasionando a chamada Revolução Química. A química pode ser agrupada basicamente em 5 grandes divisões. A química geral, ciência que estuda a estrutura das substâncias, a composição, as propriedades das diferentes matérias, suas transformações e variações de energia. A química orgânica, que estuda a estrutura, as propriedades, a composição, as reações e síntese de substâncias que possuem o carbono na sua composição. Um grande exemplo são nós, seres vivos, que no geral possuímos carbono na nossa composição. A química inorgânica, que é um ramo da química que estuda os elementos e as substâncias da natureza que não possuem o carbono na sua composição. A fisicoquímica, que compreende os aspectos energéticos dos sistemas químicos em escalas macroscópicas, molecular e atômica. E por último, a química analítica, que analisa materiais e ajuda a compreender a sua composição, estrutura e quantidade. Ela normalmente é estudada em laboratório. Bom, a química é chamada muitas vezes de ciência central, pois ela é a ponte entre outras ciências como a física, a geologia, a biologia e outras ciências. É considerada, juntamente com a física e a matemática, uma matéria de exatas. A química possui papel fundamental no desenvolvimento tecnológico, pois a utilização dos conceitos e técnicas dessa ciência permite a obtenção de novas substâncias, claro, além de se preocupar com a prevenção de danos e exploração sustentável do meio ambiente. Propriedades gerais da matéria. Bom, a matéria ela tem 8 propriedades gerais. Em outras palavras, 8 características comuns a toda e qualquer porção de matéria. Hoje a gente vai dar atenção a 6 delas. A massa. Ela é uma propriedade relacionada com a quantidade de matéria.
e ela é medida geralmente em quilogramas, que também é a sua unidade de medida padrão posta pelo SI, Sistema Internacional de Unidades. Volume. Bom, como eu disse, toda matéria ocupa um lugar no espaço. Todo corpo tem sua extensão. Seu corpo, por exemplo, tem a extensão do espaço que, logicamente, você está ocupando agora. Impenetrabilidade. Nada mais é que aquela famosa frase: dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo no espaço. Divisibilidade. De fato, podemos dividir a matéria em partes cada vez menores, com suas propriedades não sendo alteradas, como por exemplo um pedaço de papel. Ele pode ser rasgado várias vezes e mesmo assim ele não vai deixar de ser um papel. Compressibilidade. É quando a matéria sofre a ação de uma força. Por isso, o seu volume diminui. Por exemplo, quando a gente comprime o ar dentro de uma seringa, por exemplo. E por último, a elasticidade, que é quando a matéria volta ao volume e à forma inicial quando forem submetidas a forças externas. Átomo. Bom, o átomo ele é a menor partícula da matéria. Se formos cortar uma folha de papel, uma hora a gente tem que chegar a alguma coisa, e essa coisa é o átomo. Ela é considerada a composição de tudo, tudo mesmo. Tudo é formado por átomos. Teu celular, computador, notebook, o que seja, você mesmo é formado por átomos. Sua comida, o líquido que você bebe, tudo. O átomo, ele é composto por um núcleo e uma eletrosfera. No núcleo, ele apresenta duas cargas, as neutras e as positivas, os nêutrons e os prótons. E na eletrosfera, girando eternamente, tem a carga negativa, denominada elétron. Ok? Agora que já sabemos o que é o átomo, quando o mesmo é ligado a mais um ou outros átomos, chamamos essa porção de matéria de molécula. O exemplo que eu posso utilizar é o H2O, a água. Bom, para a gente formar água, a gente vai precisar de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Quando eles ligados entre si, formarão uma molécula de água. Galera, quando lemos uma fórmula química como essa da água, o coeficiente após a letra do elemento simboliza a quantidade de átomos que esse elemento tem nessa substância. E se não apresentar nenhum número, matematicamente ele vai ter só um átomo. Ao lermos uma fórmula química como essa da água, podemos ler e escrever desse jeito mesmo, H2O. Ou falarmos por extenso, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. No caso da escrita, você que decide se escreve com os números por extenso ou pelo símbolo dele mesmo. Usar na mesma frase o símbolo e o número extenso fica cientificamente incorreto. Entrando numa parte importante do estudo da matéria, são seus estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Antes de vermos suas individuais características, é importante compreender que as moléculas elas podem estar muito grudadas ou bem separadas, e que naturalmente os átomos eles agitam, vibram. A vibração dele pode ser baixa, média ou alta. Tudo isso vai depender da temperatura que a matéria é exposta. Tá, no estado sólido, as moléculas estão muito agrupadas. Sim, elas conseguem vibrar, só que com uma intensidade muito baixa. A forma e o volume do estado sólido são bem definidos. Por exemplo, se um metal tiver um formato de cubo e ele não for modificado, ele sempre terá esse formato e o volume permanecerá o mesmo, tá bom? Estado líquido. Nele, as moléculas continuam grudadas, só que diferente do sólido, ele possui uma mobilidade e uma agitação maior. Elas não possuem formato fixo, pois terá o mesmo formato do local ou recipiente que for colocado. Por exemplo, o copo. Se colocarmos um líquido dentro dele, obviamente o mesmo terá o formato do copo. E o volume é fixo, pois só
altera se adicionarmos ou retirarmos algo, entendeu? Se eu adicionar água num copo, o volume dele vai aumentar. Se eu tirar a água desse copo, o volume vai diminuir. Já o estado gasoso, as moléculas estão bem distantes umas das outras e possuem uma agitação muito alta. A forma desse estado não é fixo, pois como as moléculas estão bem distantes umas das outras, elas acabam tomando um formato qualquer. Bom, gente, esses são os estados físicos da matéria. Simples, fácil, rápido, prático. Dando continuidade nos conteúdos, ar atmosférico. Acredito que todos compreendem que ao nosso redor existe o ar. O ar não é formado apenas de oxigênio. Ele é formado por vários gases, vapor da água, micro-organismos e impurezas como a poeira e a fuligem. Como existe tanto gás, esse ar todo ele tem um peso. E esse peso é o que a gente chama de pressão atmosférica. A pressão atmosférica utiliza a grandeza ATM, ou seja, 1 atm, 2 atms, 3 atms, e os seus valores não são constantes, e sim inversamente proporcionais. Quanto mais alto de altitude tiver, menor pressão vai ter. Quanto mais baixo de altitude tiver, menor pressão vai ter. Um atm, ele significa que é a pressão a nível do mar. Quando nadamos 10 metros para baixo, soma-se um atm. Nós humanos conseguimos nadar até 40 metros abaixo do nível do mar. Abaixo disso, a pressão pode ser tão grande que poderia amassar um ônibus como a gente amassa uma latinha de refrigerante. Enfim, espero que vocês tenham entendido sobre o que é pressão atmosférica, pois é uma propriedade física muito importante. Agora, voltando nos estados físicos, sabemos que eles não são definidos. Um sólido, ele pode virar líquido, um líquido gasoso e assim por diante. Esse processo, ele ocorre devido à absorção ou perda do calor. Quando algo é aquecido, as moléculas elas tendem a agitar mais e se separar. Quando a gente esfria, as moléculas diminuem a intensidade de agitação e ficam mais grudado possível. Essencialmente, ou seja, no nosso cotidiano, nós vemos 5 tipos de mudanças de estados físicos. Agora nós vamos abordar um por um. Ok. Quando temos uma substância em estado sólido e a aquecemos, as moléculas que compõem esse sólido vão começar a se afastar, assim passando para o estado líquido. Chamamos esse processo de fusão. Um exemplo ótimo de fusão é o gelo derretendo. O ponto de fusão, ou também PF, nada mais é que a temperatura que, quando a substância sólida atingi-la, vai automaticamente ir para o estado líquido. Agora falando do processo inverso da fusão, ou seja, quando temos uma substância líquida e a resfriamos, suas moléculas elas tendem a ficar em repouso, ou seja, elas tendem a se aproximar até virar um sólido. Esse processo é chamado de solidificação. Isso acontece quando, por exemplo, colocamos a água para congelar. Legal. Agora, se temos uma substância líquida e a aquecemos, as moléculas elas vão ficar ainda mais agitadas e vão se afastar ainda mais, assim passando para o estado gasoso. Esse processo é chamado de vaporização. Como na fusão, temos também o ponto de ebulição, o PE, que nos vai indicar em qual temperatura o líquido se tornará um gás. Enfim, existem 3 maneiras de vaporizar. Tem a calefação, que acontece quando temos um sólido muito quente. Podemos imaginar uma frigideira que está muito quente. E a gente joga algumas gotas de água. Instantaneamente, essas gotas elas vão se evaporar. Podemos dizer que esse é um processo muito rápido de vaporização. Tem a evaporação. O exemplo mais prático é a roupa secando no varal. Por sua vez, o aquecimento não é induzido. Sua forma de ganhar calor é com a temperatura ambiente. E como é natural, é um processo de vaporização muito lento. Por último, temos a ebulição. É um processo que eu considero interessante. Acontece, por exemplo, quando fervemos a água, quando fervemos um líquido.
Em si, ebulição significa que vai apresentar bolhas. Esse processo apresenta bolhas. O processo de aquecimento da ebulição é bem legal. É por meio de uma propriedade física chamada convecção. Tá, o que é convecção? Nada mais é que um processo circular que um líquido faz para ganhar temperatura. Seu ponto de ebulição vai depender da pressão atmosférica. Um exemplo que a gente pode usar é a água. Se tiver 1 atm de pressão atmosférica, ou seja, se formos aquecer a água a nível do mar, o líquido ele vai vaporizar quando atingir 100 graus Celsius. Agora, se tiver com uma pressão menor, esse líquido vai vaporizar quando tiver uma temperatura menor. E se tiver uma pressão maior, ele vai demorar mais para vaporizar. Ele vai vaporizar quando atingir uma temperatura maior. Já o processo contrário da vaporização, que é logicamente quando resfriamos um gás, as moléculas desse gás tendem a ficar mais em repouso, assim ficando mais próximas, e a substância passa a virar um líquido. Podemos chamar esse processo de liquefação ou condensação. Os nomes dos processos de mudança de estado físico quando perdem calor, quando perdem temperatura, é mais fácil de decorar. Por exemplo, a liquefação é algo que está ficando líquido, é algo que está ficando líquido, que nesse caso é o gás que está ficando líquido. Por último, e não menos importante, que é quando uma substância está no seu estado sólido e, por sua vez, é aquecida muito rápido. As moléculas elas saem do seu repouso diretamente a um estado que, digamos, frenético. E o estado sólido passa diretamente para o gasoso. Esse processo se chama sublimação. E o processo inverso, que é quando um gás resfria rapidamente até se tornar um sólido, podemos também chamar de sublimação ou de ressublimação. Tanto faz. A sublimação ocorre no gelo seco. Podemos ver nitidamente que ela não apresenta um estado líquido. E a naftalina também. Quando a gente vai ver, ela já desapareceu. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Também chamados de temperatura de fusão, TF, e temperatura de ebulição, TE, o ponto de fusão é uma determinada temperatura onde uma substância sólida muda para estado líquido. O ponto de ebulição tem essa mesma ideia, é uma determinada temperatura onde uma substância líquida muda para o seu estado gasoso. Tá, mas como eu vou saber qual estado físico uma determinada substância vai estar quando atingir X graus Celsius? Bom, para isso, vamos desenhar uma reta. Nela terão dois pontos, o ponto A e o ponto B. Nesse caso, como eu estou demonstrando, vocês não precisam escrever A e B, vocês só devem desenhar a reta e indicar esses dois pontos, onde estão. O ponto A, ele vai indicar o ponto de fusão, e o ponto B, ele vai indicar o ponto de ebulição. Bom, se for nos dado um valor, que por sua vez é menor que o valor do ponto de fusão, vamos ter que marcá-lo à sua direita, indicando que a substância será sólida. Se a temperatura estiver entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, isso indica que a substância vai estar líquida. E por último, se a substância dada for maior que o ponto de ebulição, significará que a substância estará gasosa. Bom, o exemplo que vamos utilizar é o da água, com pressão de 1 atm. Nota-se que colocamos os valores do ponto de fusão e o de ebulição, onde estava indicado o ponto A e o ponto B. Agora foi nos dado um exercício. Nele está pedindo para a gente indicar qual estado físico a substância, que nesse caso é a água com pressão de 1 atm, vai estar quando chegar nas temperaturas A, B, C e D. Tá, e o que a gente vai fazer? Marcar na reta onde estão esses pontos e responder a questão. O A é menos 24 graus Celsius. Ele é menor que o ponto de fusão da água, que é 0 graus Celsius. Então, vamos marcar antes dele. O B e o C, eles apresentam valores que estão entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, beleza, vamos marcá-los.
E o D, ele apresenta um valor maior que o de ebulição, ou seja, a água nessa temperatura já será gasosa há muito tempo. E fazendo essa simples reta, a gente descobre qual estado a substância vai estar quando atingir uma determinada temperatura. Normalmente, a questão ela vai passar todos os dados necessários, o ponto de fusão e o ponto de ebulição da substância e as temperaturas. Legal. Dando continuidade, agora vamos falar dos fenômenos químicos e fenômenos físicos. Antes de tudo, você deve entender que um fenômeno é toda transformação que pode ocorrer na matéria. Nós vamos falar de dois fenômenos, o químico e o físico, lembrando que não existe só esses tipos de fenômenos. Tá. O fenômeno físico é quando não há alteração na composição da matéria. Tá, como assim? Por exemplo, se a gente rasgar um papel ou quebrarmos ou derrubarmos um copo de vidro. Tá, legal. Eles não vão deixar de ser papel e vidro. A gente só está rasgando e só quebrou. Já o fenômeno químico é quando há alteração na composição da matéria. Podemos perceber essas mudanças quando há uma mudança de cor, apresenta um cheiro, uma textura diferente, quando produz fumaça, entre outros. Um exemplo legal é se deixarmos o vinho aberto em temperatura ambiente. Após um tempo, esse líquido ele vai apresentar um cheiro diferente. Esse novo líquido que o vinho vira, chamamos de vinagre. Bom, galera, essa foi a introdução de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisinha. Se possível, deem um like, compartilha a aula com seus amigos e na descrição eu vou deixar um resumo sobre tudo que eu falei hoje. Espero que vocês tenham gostado e falou!